Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Presser, fui tabeliã substituta por mais de 20 anos e atualmente advogo exclusivamente no extrajudicial. E a nossa aula de hoje, aqui, a gente debate os temas de extrema importância para que tu possa... Afinal, a gente fala aí de um conteúdo teórico e prático de quem vive o extrajudicial. E o tema de hoje é um tema super interessante, é um tema da hora, porque a gente está falando aí sobre como a análise imobiliária pode te fazer faturar mais. Eu tenho certeza que você está se perguntando por que a análise imobiliária vai te fazer faturar mais honorários. E eu quero aqui te trazer a seguinte situação. Em primeiro lugar, a análise imobiliária, a famosa due diligence, não é apenas uma junção de documentos. Aqui, como advogado, fazer uma análise imobiliária é um serviço minucioso, é um serviço que traz segurança jurídica, traz uma garantia para o seu cliente ter a segurança de comprar o imóvel da sua vida. Consequentemente, é um ato que sim, os advogados fazem e que vai trazer aí essa grande possibilidade de ganho de honorários em primeiro lugar, porque é um serviço rápido. Você não tem tempo de pensar na análise imobiliária. As transações imobiliárias nos dias de hoje são assim, olhei, gostei, quando vi já não tem mais o imóvel à venda. Então, a gente tem que estar preocupado sempre com essa situação, porque afinal a gente tem que ser ágil, e ao ser ágil a gente passa então a receber aí os nossos honorários muito mais rápido e também passamos a ter segurança naquilo que a gente está fazendo, porque afinal um dos grandes pontos que a maior parte de vocês traz para mim nas caixinhas e traz para mim em dúvidas no direct é justamente que você não sabe o que o seu cliente quer, você não sabe como fazer aquele serviço de forma adequada, ou seja, também está aqui a insegurança de vocês, operadores do direito, de ter a certeza de que aquilo que você está fazendo está certo. Não significa que você não sabe fazer muito, não. O que significa aqui é você sabe fazer, mas você precisa aí de uma garantia. Assim como o seu cliente também quer uma segurança jurídica, você, quando está atuando, usualmente e especialmente quando a gente está atuando sozinho, a gente tem aquela necessidade de afirmação de que aquilo que a gente está fazendo está certo. E é exatamente isso que a análise imobiliária te traz na prática. Ela te traz justamente essa confiança, porque você passa a ter uma segurança para atuar, você passa a ter um conhecimento rápido, você tem que agir de forma rápida e, consequentemente, você passa aí a ter essa atuação de uma forma muito mais segura. E por que isso aumenta os teus honorários? Como eu falei para vocês, o serviço da análise imobiliária, ele é um serviço rápido, ele é um serviço ágil. Eu digo que quando a gente está ali em busca do dinheiro, né? Quando a gente precisa de dinheiro rápido, esse é um serviço. Ao invés de a gente fazer um empréstimo no banco, a gente faz aí um serviço de análise imobiliária, porque, consequentemente, você recebe rapidamente os seus honorários e consegue seguir para a próxima atuação. E esse é o caso da Andressa, minha aluna de São Paulo, que quando ela começou a me seguir e quando ela começou a trabalhar na área de direito imobiliário, ela passou a fazer muitas análises imobiliárias e ela começou a conseguir clientes contínuos e, ao mesmo tempo, uma variedade de clientes, porque você pode ofertar mais de um serviço na análise imobiliária para o mesmo cliente. E esse cliente é o famoso cliente boca a boca. Ele com certeza vai indicar para quem também estiver nessa situação como ele, de busca de um imóvel, de trazer garantia para sua aquisição. Lembrando, gente, que a maior parte das pessoas no Brasil vai comprar uma única vez um imóvel. É o imóvel da sua vida. Então, ali está o momento em que você vai fazer um serviço adequado para o seu cliente, tá certo? E aí, eu quero trazer aqui um ponto que é muito comum e eu quero que alguém me diga se já não pensou nisso enquanto eu estava falando aqui. Eu não tenho clientes.
como que eu vou ganhar dinheiro na análise imobiliária se eu não tenho um cliente da análise imobiliária? E eu te entendo perfeitamente, porque é o dilema da maioria dos advogados, não é? Eu quero que quem é advogado aí levanta a mão e tem essa questão aqui, essa pulga atrás da orelha, mas eu não tenho cliente, como que eu vou fazer para ter clientes e poder ganhar dinheiro na análise imobiliária? E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque para pensar o seguinte, a gente não tem clientes porque a gente também não atua em algumas áreas, em algumas questões, mas na análise imobiliária, gente, se a gente parar para pensar que 50% dos imóveis no Brasil são irregulares e que comprar e vender esses imóveis são complexos, por quê? Porque eu preciso fazer uma boa análise imobiliária, porque eu preciso fazer uma análise de risco para esse cliente. E, consequentemente, eu tenho aí muitas possibilidades. E aí fica, né, a questão, ok, e como que eu faço para encontrar esses clientes? Eu digo que geralmente esses clientes estão mais próximos do que a gente imagina. A Cris colocou aqui que ela é uma pessoa que tem essa dificuldade. Show de bola, Cris. Acho que o pessoal está me perguntando aqui. A Emilena perguntou o que é exatamente uma análise imobiliária. Show de bola, Emilena. Vou fazer essa resposta daqui a pouquinho. Vou trazer aí os pontos e os passo a passos que você pode fazer numa análise imobiliária. Pegou o ponto aí da nossa aula aqui. E aí, o que acontece, né? Você então consegue um cliente. E aí, quando você consegue um cliente, vem como a situação aqui da Emilena, que fez um questionamento, e ela fala assim, ok, mas o que é uma análise imobiliária? E aí vem a seguinte dúvida, eu não sei o que eu tenho que fazer quando o meu cliente chega com um pedido de análise imobiliária. Eu não sei qual é a melhor opção para o caso concreto dele. E, de fato, a gente vive num país que tem muita legislação, muita desinformação, e a gente tem também muitos provimentos que às vezes a gente nem sabe que existe. É comum a gente ver o CNJ editando diversos provimentos. Eu brinco que a gente pisca, o CNJ colocou um provimento. Nas corregedorias estaduais, isso também acontece. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que isso é comum, essa dúvida de vocês, mas tu já imaginou se tu pudesse ter um manual, um passo a passo, para chamar de teu aí, que é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, minha gente, eu quero dizer em primeiro lugar o seguinte, o que não é uma análise imobiliária. A pergunta da colega aqui foi o que é uma análise imobiliária, eu vou começar dizendo o que não é. A gente sempre precisa colocar pontuações, o que é e o que não é. E eu vou começar dizendo o que não é, para a gente poder entender o que é a análise imobiliária. Vamos lá. O que não é análise imobiliária, galera? Não é fazer pedido de certidões, não é usar o Google para olhar algum tipo de informação. É muito comum, e vamos lá, eu também, como advogada, como pessoa, eu faço aí a busca no Google. Mas, quando você faz a busca no Google para achar uma resposta imediata, você tem que ter o mínimo de conhecimento teórico do que você já está buscando. Caso contrário, você pode estar sendo iludido pelo Google. Essa semana teve uma aluna minha que me mandou uma mensagem e falou assim: gente, vem cá, o cancelamento do usufruto não tem que ser feito pelo próprio usufrutuário, não é ele que tem que fazer isso, ou quem instituiu o usufruto pode fazer essa desistência. E aí, eu falei assim, não, se a pessoa instituiu o usufruto, só o próprio usufrutuário pode fazer esse cancelamento. Ah, mas olha aqui o que tem na internet. Eu falei, cara, muito cuidado com o que você lê na internet. Porque ele estava dizendo assim, é só comparecer novamente ao cartório e fazer o cancelamento. Só que não disse quem. Quando você institui o usufruto, vai o instituidor e o usufrutuário. E ali não dizia quem era. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder compreender que aquilo que está dito ali está, de uma certa forma, sendo uma pegadinha para que você, quem sabe, entre em contato com aquela pessoa que escreveu aquele documento. Muita atenção quando você for pegar informações na internet, também verifique de onde você está pegando. E é exatamente isso que a análise imobiliária não é. O que é, então, uma análise imobiliária? Vamos falar sobre análise imobiliária?
Primeiro ponto, né? Vamos entender o nome, análise imobiliária. Então, eu estou fazendo uma verificação, eu estou fazendo aí um estudo de caso imobiliário. Basicamente, o nome análise imobiliária é isso, eu estou fazendo uma análise de alguma situação, de uma transação imobiliária. E quando eu falo transação, não é somente compra e venda, nós temos aí diversas formas de análise imobiliária, tá certo, minha gente? Afinal, então, o que é uma análise imobiliária? E, gente, eu chamo de análise imobiliária, mas o nome que pegou é due diligence. Por quê? Porque eu adoro que o brasileiro ele precisa americanizar a palavra para dar mais importância para o negócio, né? É tão mais fácil falar análise imobiliária, mas a gente prefere ficar falando due diligence. Então, a due diligence, ela é efetivamente uma situação em que você faz uma análise pormenorizada. Due diligence seria uma diligência dupla, diligência com verificação, seria uma dupla diligência. Então, basicamente eu fazer uma análise pormenorizada da transação imobiliária que está acontecendo e, consequentemente, indicar ao meu cliente se aquilo é um bom negócio ou não. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, o seu cliente vai chegar para você e não vai dizer, doutor, faça uma análise imobiliária aqui para mim. Lembra ali que eu falei que uma das dúvidas é que o cliente chega e você não sabe o que o cliente quer? Ele vai chegar na sua frente e ele não vai dizer, doutor, eu quero que você analise os documentos. Ele vai dizer, doutor, eu estou vendo uma casa para comprar e eu gostei muito de uma casinha, queria saber se dá para comprar. Posso comprar essa casinha? Tá tudo certo? Eu posso mesmo? Ou seja, essa pessoa ela chega lá dizendo: eu estou gastando dinheiro da minha vida para comprar um sonho. E eu estou te pagando porque eu quero saber se de fato eu vou colocar o dinheiro do meu sonho num sonho que será concreto. Então a análise imobiliária, ela é uma função muito nobre, muito bonita do direito, porque você está fazendo a função social da propriedade para o seu cliente. E você está dizendo, esta propriedade cumpre a sua função social e quem a detinha também cumpria a função social da propriedade. Por quê? Porque você vai analisar quem está vendendo, você vai analisar as condições dessa propriedade, você vai analisar os possíveis problemas que esse imóvel pode ter para o seu cliente. Você vai analisar quais são os riscos daquela transação. E eu sempre digo, não existe qualquer transação imobiliária no Brasil que seja 100% segura. Não existe, gente. A gente vive uma insegurança jurídica muito grande. E ao vivermos uma insegurança jurídica muito grande, você não consegue ter aí pode comprar 100% de certeza. Você tem que mostrar para o seu cliente quais são os riscos daquele caso em específico. Qual seria um risco aceitável numa transmissibilidade de imóvel? Porque existe um risco aceitável. Existe ali uma análise que você faz e que você diz isso aqui está dentro do padrão, que usualmente não dá problema. Então, você tem aí um conhecimento importante que o seu cliente não tem. Você tem uma bagagem jurídica que o seu cliente não tem. Isso é fazer uma análise imobiliária. Isso é dizer para o seu cliente, compre a casa dos seus sonhos. Dentro da minha análise jurídica, ela está de acordo. Os riscos que a gente tem são esses aqui, que podem ser que existam. No momento, eles são somente uma possibilidade. Aí você mostra para o seu cliente todas essas realidades. Você compreende que a análise, né, a due diligence, ela vai muito além de simplesmente pegar certidões e analisar a certidão nua e crua. Você vai analisar a certidão e você vai analisar o imóvel e o vendedor de acordo também com aquilo que o seu cliente quer. Porque se a gente estiver falando da compra de um sonho, a gente tem uma análise. Quando a gente tem um investidor que sabe o risco que ele está correndo no momento em que ele está comprando um imóvel, ou seja, estou comprando um imóvel que tem problema, porque eu estou pagando abaixo do mercado, ele tem noção do risco que ele está correndo. A análise imobiliária desse cliente, ela vai ser muito diferente da análise imobiliária daquela pessoa que é o único imóvel da vida dela e provavelmente ela não vai comprar outro.
Faz sentido o que eu estou trazendo até aqui sobre o que é análise imobiliária? Vocês estão pegando aqui a situação, e aí eu quero trazer para vocês o que vocês podem fazer através de uma análise imobiliária. Porque a análise imobiliária, gente, ela é um serviço X, mas que ela abarca muitas possibilidades. Eu digo que é tipo uma raiz de árvore. Você vai abrindo ali, ó, e vai tendo várias opções de trabalho, de atendimento. Então, a análise, ela abrange muita coisa. Se a gente pensar nua e crua na análise, no sentido de o que é fazer uma análise imobiliária, é analisar somente se aquele imóvel é comprável ou não, né? Agora, se a gente pensa na análise imobiliária como o meu início, o meu ponto de partida para poder fazer um portfólio de serviços no meu escritório, aí eu saquei o que é uma análise imobiliária e o quanto ela pode te trazer honorários. Porque quando a gente compreende isso, e eu quero trazer o exemplo da minha aluna Andressa, hoje mesmo eu vi ela postando nos stories, ela chegando no tabelionato para assinar a escritura pública de compra e venda com os clientes. E aí ela colocou ali o que conteve esse atendimento imobiliário. E ela colocou verificação de documentos, colocou um check. Confecção da promessa de compra e venda, ela colocou um check. E ela colocou acompanhamento no tabelionato para a lavratura da escritura pública. E ela coloca mais um vizinho. Ou seja, em um atendimento, ela conseguiu 3 serviços. Isso significa que ela cobrou pelos 3 serviços separadamente? Não. Significa que ela pôde conversar com o cliente e ela pôde ofertar uma análise imobiliária com serviços extras, com algumas outras funções que o cliente passa a se sentir mais seguro. E é isso que a análise imobiliária te traz de possibilidade. Então vamos pensar aqui o que nós poderíamos fazer de serviços dentro da análise imobiliária para que a gente possa iniciar e entender de onde eu posso começar a análise. Então, a análise ela começa com o cliente que quer saber se aquele imóvel que ele está sonhando e que ele possivelmente tem um corretor que mostrou para ele, se aquele imóvel é adequado para que ele compre. Então, começa nessa situação. E você pode ter o seguinte, você pode ter um cliente que já tenha todos os documentos, porque corretores de imóvel fazem a busca dessas certidões, e aí você já tem as certidões para analisar e tem a matrícula do imóvel para analisar. Então, você vai fazer única e exclusivamente a análise imobiliária. Pode ser que o seu cliente não tenha um corretor de imóvel ou o corretor de imóvel dele não tenha feito a busca das certidões, fez única e exclusivamente a solicitação da matrícula, que por lei, minha gente, é suficiente para lavrar uma escritura pública. Mas a análise imobiliária, ela ultrapassa o meramente obrigatório. Por quê? Porque você está fazendo uma análise de risco. Como a gente falou lá, é uma dupla diligência. Não é só fazer a busca da certidão. Então, você vai buscar as certidões, você vai conversar com o seu cliente, você vai mostrar para o seu cliente quais são os tipos de certidões adequadas que se podem pedir e explicar por que você solicita cada uma dessas certidões. Eu tenho certeza que vocês têm aí uma gama de certidões que vocês sabem que precisa existir. Agora, vocês sabem por quê de cada uma dessas certidões? Vocês sabem mostrar para o seu cliente por que é importante solicitar uma certidão dessas? Eu já vi advogado no balcão da serventia dizer, não, fulano, pede nada, só a matrícula é suficiente. E aí eu fico me perguntando, será que aquele advogado está recebendo para fazer uma análise imobiliária do cliente, está dizendo não, só a matrícula é suficiente? Será que esse advogado é da outra parte e está, de uma certa forma, ludibriando a outra para que não veja os problemas que existem? E é exatamente isso que você, como advogado, tem que fazer para o seu cliente. É verificar todos os problemas que possam existir. Então, você tem aí, primeiramente, ou fazer a análise se a pessoa já apresentou, ou você vai fazer esse serviço de busca de certidões e vai fazer todo esse histórico para o seu cliente. Isso já é um baita serviço, minha gente. É um serviço trabalhoso, é um serviço que despachante faz
tá? Muitas vezes o corretor de imóvel também, mas é um serviço que você pode fazer e eu sempre indico para quem está começando agora do zero, faça esse serviço. Patrícia, mas eu perco muito tempo, mas você aprende na mão na massa o porquê que você tem que solicitar aquela certidão. Você compreende o porquê o custo do serviço de um despachante é XYZ. Você descobre muitas coisas fazendo um serviço que não necessariamente deveria você fazer. E aí, isso era muito comum no cartório. Eu tinha funcionários, eu era chefe de setor, então eu tinha alguns funcionários que se negavam a recolher uma bandeja com um cafezinho para passar aos próximos clientes, porque aquilo não era serviço deles. Cara, eu só dou valor para a pessoa que serve o café quando eu faço o serviço dela em algum momento, quando eu tenho que carregar a bandeja na mão, tremendo, quem não tem destreza com as mãos, e saber que a pessoa chega lá, a xícara prontinha, bonitinha, o pires limpinho, sem virar café, quentinho na mesa do cliente ali, e eu dou valor para aquilo que o cliente, a pessoa que serve o café faz. Aqui, na análise imobiliária, é a mesma coisa, gente. Quando a gente faz o serviço que seria um serviço de despachante, que seria um serviço do próprio corretor, eu passo a dar valor e eu passo a compreender também o porquê que às vezes demora X dias para se conseguir algumas certidões. Eu passo a entender o porquê que no foro tal eu consigo gratuitamente e no outro não. Eu passo a compreender o prazo de cada certidão. Então, eu aprendo com a mão na massa, eu aprendo na prática o porquê de cada certidão. Então, quando você está começando, se você está aqui me ouvindo e você está nessa dúvida por onde eu começo, eu digo, começa pela análise imobiliária, mas faça todo o serviço se você tiver a oportunidade. É claro que se já estão as certidões prontas, você não vai tirar a certidão de novo, é claro que não. Mas tenha a possibilidade, faça isso e faça isso com atenção. No cartório onde eu trabalhava, o primeiro serviço que a pessoa fazia dentro do setor de escrituras para aprender como funcionava uma escritura e uma transação imobiliária era buscar as certidões na rua. Não existia nada online na época que eu comecei a trabalhar no setor. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente compreendia tudo o que acontecia dentro de uma escritura pública. A gente compreendia por que a certidão forense levava uma semana para chegar e por que eu tinha que pedir, então, a forense em primeiro lugar? E depois eu ia pedir a da Justiça do Trabalho, que levava 2, em função do prazo das certidões. Aí você começa a compreender o ritmo de solicitação de certidões. Hoje é tudo online, hoje a gente não precisa se preocupar tanto com isso, tem estados que não é online ainda, mas você fazendo esse passo a passo, você compreende. Aí, gente, nós chegamos, então, nosso próximo passo, que é fazer devidamente a análise. Eu vou bater a matrícula do imóvel com quem se diz proprietário do imóvel, vou analisar se existe algum tipo de procuração pública que faz ali a possibilidade de transmissibilidade, eu vou analisar todas as questões das certidões, eu vou verificar se tem alguma certidão positiva, se tiver, qual o alcance dessa certidão, eu vou verificar qual é a profissão desse vendedor, se de alguma forma ele pode ter alguma ação trabalhista, não em nome próprio, mas em nome de empresa, daqui a pouco tem aí uma desconsideração de personalidade jurídica, que a gente sabe que a Justiça do Trabalho faz bastante. Então eu começo a fazer análises muito mais aprofundadas, e aí eu termino essa análise e eu apresento lá para o meu cliente, inclusive aqui é do cartório que eu trabalhava. Eu fazia umas gradezinhas de horário. Aí eu apresento lá para o meu cliente e digo assim, olha, fulano, aqui tá todas as certidões, eu verifiquei aqui, tá, isso aqui tudo eu solicitei. Essa certidão aqui, ó, ela tem uma questão, quero explicar para você. A questão é a seguinte, ele tem uma dívida de IPTU, mas não é do imóvel que o senhor está comprando. Em regra, o que acontece com uma dívida de IPTU? Ela é própria rem. Então, ela vai perseguir esse outro imóvel dele, a prefeitura não vai vir atrás do seu imóvel. De qualquer forma, o valor dessa dívida de IPTU não é 10% do valor do seu imóvel. Improvável que a prefeitura faça alguma coisa com ele, até mesmo porque ela vai ter que primeiro fazer um cisbajude, né, que é
a prisão dos valores na conta corrente, daí ela vai penhorar o próprio imóvel, porque é ele que assegura. Então, assim, apesar de ter uma positiva, eu diria para o senhor que é uma compra segura fazer com essa situação, mas eu quis lhe trazer para o senhor ter, né, saber o que está acontecendo. Tá tudo certo? Não, então tá tudo ótimo. Ok, você fez a sua análise imobiliária aqui, claro, né, gente, de uma forma simples, porque você vai mostrar todas as certidões para o seu cliente e vai trazer todas as seguranças. E aí ele vai olhar para ti e vai dizer assim: pois é, doutor, mas é que agora o vendedor ele está exigindo que eu pague tudo agora e ele só quer me dar a posse daqui a X meses. Eu posso fazer isso, eu não quero perder a negociação. Aí você já acende um alerta. Opa, como assim? Não, então veja lá, vamos conversar aqui, porque essa parte da análise contratual, ela não faz parte da análise imobiliária que a gente conversou, mas vamos sentar aqui e conversar. Ou, quando esse cliente chega, você já pode falar: eu tenho diversos tipos de atendimento. Você elenca o que abrange em cada atendimento e os respectivos valores. Você pode colocar os valores separados e colocar o valor num pacote, se ele vai fazer tudo ou não. Então, por exemplo, eu vou fazer a busca das certidões é R$500, a análise imobiliária é R$1.000, a análise contratual é mais R$1.000, a análise, o acompanhamento no tabelionato é mais R$1.000 e o acompanhamento junto ao registro mais R$1.000. Eu tenho R$4.500 aqui. Mas, se você já definir agora que você vai fazer todos esses atos, eu te cobro 4.000, ou vai colocar aí 13.500, enfim, são valores hipotéticos, tá, gente? Eu não estou olhando nenhuma tabela da OAB aqui. Então, eu vou lhe cobrar 3.500 se o senhor quiser fazer tudo agora. Se o senhor não quiser fazer tudo agora e em algum momento você quiser algum outro serviço, eu lhe cobro esse valor que eu estou lhe apresentando aqui, tudo bem? Não, tudo bem, eu quero só análise imobiliária, R$500 mais 1.000, então é R$1.500. Ótimo. Aí, quando você entrega a análise, ele fala isso. Ah, aconteceu isso na questão da posse. Posso assinar, né, doutor? Veja, eu tenho que analisar o contrato como um todo. Lembra que a gente passei os valores aí? Então, agora eu vou ter que te cobrar mais R$1.000 para poder fazer essa análise. Em regra, é temeroso isso que o senhor está me dizendo, muito temeroso. Mas só analisando contratualmente e o motivo pelo qual isso está acontecendo para eu poder te dar uma resposta definitiva. Você dá uma resposta que preocupa o seu cliente, ou seja, é temeroso você fazer esse aceite, mas você diz que como você não foi contratado para aquilo, você tem que cobrar novamente. E que você deu a alternativa antecipada para ele. E nesse meio do caminho, gente, quem faz aí as aulas de análise, como a Duda estava aí participando, você vai ver que você tem assim, ó, se eu não me engano, dá mais de 10 possibilidades que você joga entre uma coisa e outra e, consequentemente, você tem várias formas de cobrança do mesmo serviço, porque, apesar de ser o mesmo serviço, tem uns que você vai parar ali na primeira fase, tem uns que você vai parar na segunda e tem uns que você vai fazer da primeira até a última fase. Então, a análise imobiliária, ela tem essa sequência e esse crescimento de atos que você pode fazer, de atendimento, de serviço que você pode ofertar e que, consequentemente, você escalona, você cria um portfólio para o seu escritório. E quanto mais você faz isso, mais segurança você tem, mais rápido você presta esse serviço e o seu valor da sua hora trabalhada passa a valer mais porque você toma menos tempo para fazer a mesma coisa que você fazia no início. E isso é para tudo, né, minha gente? Além de você poder subir pela sua expertise, o valor da sua hora trabalhada, quanto mais você trabalha com isso, menos tempo você leva. Quando eu trabalhava no cartório, eu levava meia hora para fazer uma guia de TCMD do Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul sabe a nhaca que é fazer uma guia de TCMD, porque é muito complexa. Hoje, se eu for sentar para fazer, porque fazem 3 anos que eu saí da serventia, eu vou conseguir fazer, mas eu perdi a prática. Então, eu vou levar um pouquinho mais de tempo do que meia hora. Eu vou levar, quem sabe, 1 hora para fazer essa guia. E tá tudo bem. Mas a gente tem que compreender que quanto mais prática a gente tem, mais rápido, mais ágil a gente fica. E, consequentemente, melhor
a gente vai ficando nesse serviço. E eu sempre digo, a análise imobiliária é a porta de entrada para o extrajudicial, porque seria uma hipocrisia da minha parte dizer que o extrajudicial não tem imobiliário. Muito pelo contrário, o extrajudicial ele tem 80%, 90% de imobiliário. Às vezes é uma questão imobiliária simples, às vezes é uma questão complexa, mas o extrajudicial abrange muito o direito de propriedade. E isso acontece no processo judicial civil também. Se você pegar lá, eu estava dando uma olhada numas tabelas, são 10 milhões de processos cíveis ativos. 20% de todos os processos ativos no Brasil são cíveis. Desses processos cíveis, eu diria que 19% dos 20% tem alguma questão de propriedade no meio. Então, nós estamos falando de uma realidade que você não tem como fugir. Você tem como se especializar, mas você não tem como fugir. E aí, eu quero trazer aqui, ficou claro até aqui, gente? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver se fizeram mais perguntas aqui para eu poder responder. Não, foi só a pergunta sobre o que era análise. Acredito que eu tenha respondido. Se eu não respondi, volta aqui e diz que eu não respondi. Mas eu quero lembrar vocês que amanhã, 12h, nós temos mais uma aula preparatória para o workshop Acelerando os Honorários. E se você não se inscreveu ainda no workshop, o link está na minha bio ou acessa patriciapresser.com.br. Te inscreve para este curso que é gratuito e que eu tenho certeza que com essa aula e o que você vai ver lá dentro da nossa aula também, você vai sair já um expert aí em análise imobiliária, podendo fazer os teus honorários muito rápido. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai lembrar de mim. E se você lembrar de mim, volta no meu direct e me contar se você conseguiu fazer de acordo com esse passo a passo que eu trouxe para você hoje. Tá certo? Lembrando também, quero trazer aqui mais um passo, tá? O que você que está aí começando pode fazer? Vou pegar aqui a Dalila e a Emilena que responderam e vou falar então da Dalila e a Emilena. Qual é o primeiro passo que vocês podem tomar para iniciar na análise imobiliária? Se vocês estão começando do zero, dá uma olhadinha na documentação aí na sua casa, dá uma olhadinha na sua família, seus primos, seus tios, e conversa com eles. Possivelmente você vai encontrar alguma informação do tipo, estou com um problema no cartório. O cartório, né, tá me pedindo esse documento, não estou conseguindo resolver, destrinchar, me desvencilhar daquela situação lá do apartamento da avó. E aí, você consegue pegar um caso concreto para resolver. Mas, Patrícia, eu não vou ser remunerada. Você pode até não ser remunerada neste primeiro trabalho, ou você pode ser remunerada no teu custo de ida e vinda dos lugares que você tiver que ir, mas você consegue entender, passar a entrar no mundo da análise imobiliária e compreender tudo que ela pode te possibilitar dentro de uma advocacia fora do judiciário. A Luísa perguntou se é possível exemplificar as certidões a serem inicialmente analisadas. Luísa, são muitas certidões. Eu te traria aqui CND da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, forenses, especialmente falências, não, insolvência, civil e orfanológica. A orfanológica, para quem não sabe, é a questão de capacidade civil. A gente utiliza orfanológica aqui no Rio Grande do Sul, mas ela tem outro nome nos demais estados, que é a questão de que ele não está interditado ou curatelado. Essas certidões são de extrema importância. Da Receita, da Justiça Federal, da ACNDT, a da Justiça do Trabalho, CNDT e Justiça do Trabalho não são certidões iguais. Se for um imóvel aí, em condomínio, negativa de condomínio, pegar a questão de luz, água, você tem que pegar a documentação pessoal dos vendedores e dos compradores, compreender regime de bens. Tudo isso, eu quero que você entenda que eu estou trazendo aqui as certidões que você teria que buscar, né? A Mariana colocou aqui a tutelas e interdições na RJ. Perfeito, essa daí. Aqui no Sul a gente chama de orfanológica, tá bem? Mas são muitas certidões, Luísa, que fica improvável que eu consiga te trazer aqui todas e exemplificar e trazer aí a resolução de todas elas, tá bem?
O Danilo colocou que ele está com um caso de um parente que está com 6 execuções fiscais provenientes de débitos de IPTU, analisando anulidades, erros de desorganização da prefeitura. Resultado, bloqueio de conta. Com certeza, Danilo. E aí também é uma análise imobiliária, e nesse caso é uma análise de execução fiscal, né? Porque infelizmente isso acontece. Eu tive um caso de um cliente que a gente pensou em fazer, inclusive, uma adjudicação compulsória inversa, porque o proprietário registral teve a sua conta bloqueada e fazia 30 anos que o imóvel não era do proprietário registral. Então, sim, isso é muito importante. Inclusive, aqui um ponto de extrema importância que eu trouxe. Você tem que mostrar para o seu cliente que ele tem que passar para o nome dele, e se você está assessorando o vendedor, que o comprador transfira de imediato para o nome dele. Porque imagina você ter a conta bloqueada por um IPTU que algum proprietário não pagou. Eu tive um caso pessoal de um amigo da família que teve o seu nome protestado, um médico de alto renome aqui na minha cidade, que teve o seu nome protestado porque vendeu uma casa milionária para uma pessoa que eu parto do princípio que seja milionário, porque comprou, e não transferiu o IPTU e não pagou o IPTU. E o antigo proprietário foi lá, teve só seu nome protestado. Ainda bem que o município não fez aí o arresto da conta, né, o Cisbajude. Então, veja como é importante a gente conhecer realidades, e isso, gente, a gente vai aprendendo na prática. A gente vai vendo um caso como o caso aí do Danilo, que eu já puxei outro caso, e aí você começa a ver que são muitas as searas, as arestas de uma análise imobiliária. Então, é importante. A Cuca perguntou se a escritura de renúncia de bens ajudaria. Não, Cuca, porque não houve uma renúncia do bem. Houve uma transmissibilidade. Você está fazendo um ato irregular para uma situação específica, tá? Esse é um ponto bem importante. Como advogado, a gente tem que saber disso, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, que a gente já começou a falar de vários casos aí. Nesse caso em específico, o que a gente até pensou em fazer, eu estava em parceria, tá, com outro advogado. A gente pensou em fazer a renúncia de bens, mas ela não se aplicaria. E tem mais uma coisa, a renúncia de bens ela tem que passar pela mão do ente fiscal, que é o próprio município. E normalmente ele não acata a renúncia, porque ele quer ser pago pelo IPTU. Então é importante a gente saber também que vai chegar lá na prefeitura, então não faz sentido, tá? Gente, fica aqui o meu muito obrigada. Lembrando que amanhã, 12h, nós temos mais uma aula preparatória. Venham participar comigo desta aula. Quero que todos vocês estejam presentes em todas essas aulas preparatórias para que vocês cheguem no dia 1º de agosto dominando a matéria e possam se aprofundar ainda mais naquilo que a gente está conversando lá no nosso workshop Acelerando os Honorários, tá bem? O link está na bio, lembrem-se de se inscrever. Dalila, seja muito bem-vinda. Já vai lá no meu perfil, te inscreve no workshop Acelerando os Honorários, porque ele tá sensacional, você vai adorar, tá certo? Um abraço, uma excelente noite e até